E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar de adição e subtração de números inteiros. Quando a gente fala em números inteiros, a gente está falando de números positivos e números negativos, ok? Quando a gente fala disso, o que a gente tem que prestar atenção? Que se ele é inteiro, ele não pode ter vírgula. Então, ele é um número positivo ou um número negativo e não tem vírgula. Certo? Aí a gente tem a definição do que é um número inteiro. Então, além disso, a gente tem que pensar assim, como que a gente vai fazer para somar esses números? Então, a gente tem dois casos importantes. O primeiro caso é quando a gente soma números de sinais iguais. Certo? O segundo caso são números de sinais diferentes. Vamos lá. Exemplos, porque com exemplos a gente entende muito bem o que a gente precisa fazer. Se eu quero somar assim, mais 5 mais 9. Quanto dá, pessoal? Alguém tem problema para concordar que dá mais 14? Se eu faço assim, mais 6, mais 7, mais 13. Tranquilo? Sim. Agora, se eu faço assim, menos 2, mais menos 15. Menos 17, né? Menos 17. A gente faz menos 3 mais menos 4. Quanto dá isso? Menos 7. Menos 7. Observa que o que aconteceu aqui? Podemos perceber que, 2 pontos. O que a gente pode perceber disso daí? Atenção. Os sinais não significam mais e é para somar ou para subtrair. É preciso entender todo o contexto da questão. A soma de dois números positivos será um número positivo. A soma de dois números negativos será um número negativo. Ótimo, essa é a primeira coisa que a gente percebe. Próxima coisa que a gente percebe. No caso dos dois positivos é uma soma normal, mas no caso dos dois negativos, geralmente o pessoal esperava uma subtração, mas a gente fez uma soma. O que acontece? Quando os sinais são iguais, a gente soma os negativos. Isso. Devemos somar os módulos e conservar o sinal. Então, esse é o nosso primeiro caso. Agora, se eu venho fazer mais 5 mais menos 9, o que acontece? Menos 4, né, Carlos? É só usar a linha numérica. Tipo assim, professora, você tá me devendo 5, e você me devendo 9, e você me paga 5, ainda falta 4, então menos 4. Pensar em dinheiro é muito melhor, né, galera? É. Não tem erro. Então tá. Se eu penso assim agora, mais 7 mais menos 6. Quanto dá? Menos. Menos 1? Menos 1. Tem certeza? Não. Faz essa questão do dinheiro igual o Carlos falou agora. Vai dar 1. Você tem 7 e gastou 6. Vai dar 1 positivo. Vai dar 1 positivo. Vamos lá, menos 2 mais 15. Mais 13. Menos 13. Menos 13 ou mais 13, gente? Mais 13. Não, mais 13. Mais 13. Por que é mais 13? Porque você tinha 15 positivo. Uhum. E daí você veio que tirou 2.
Isso. Porque é negativo. Você tinha 15 reais, gastou 2, né? Ah, mesmo sendo uma soma. Isso, mesmo sendo uma soma. E agora, gente? Menos 10 mais 3. O que dá? Isso é um 3 ou um 13? 3, que é um mais 3. E aí, nesse caso, eu posso falar que somar um positivo com um negativo dá sempre negativo? Que mesmo se for uma soma, se tiver um número positivo e um número negativo, você subtrai. Ah, tá. Quando os sinais são diferentes, devemos subtrair os módulos. E o sinal da resposta? O que a gente pode dizer? Que o módulo maior. Não, pera. Que o sinal sempre vai ser do número maior. Do módulo maior. Isso merece um tracinho só para ele. O sinal da resposta obedece o sinal do número de maior. Nossa, eu não tinha percebido isso. Não? Não. Pois é, isso é importantíssimo. Tá? Então, assim, olha, toda vez, quando os sinais são iguais, é fácil de ver qual que é o sinal. Vocês concordam? Que aqui é fácil, na letra A, na letra B é claramente positivo, porque tudo é positivo. Na letra C, na letra D é claramente negativo, porque tudo é negativo. Nesse segundo caso, olha, tem hora que dá positivo, tem hora que dá negativo, tá tudo embaralhado. Né? O que está fazendo a gente decidir qual que é um, qual que é outro, é o número de maior módulo. Olha, aqui quem é o maior módulo é o menos 9. Por isso, esse número é negativo. Aqui o maior módulo é o 7. Por isso, esse número aqui é positivo. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. É só você pensar se você tem mais dinheiro ou mais dívida. Se você tem mais dinheiro, você vai ficar com dinheiro. Se você tem mais dívida, você vai continuar devendo. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Apesar daqui no meio ter um sinal de mais, no segundo caso, qual conta que a gente fez? Aqui no segundo caso, em todos eles, apesar de ter um sinal de mais aqui, foi feita uma subtração. Aqui, ó. Subtração e adição. Apesar de chamar a adição de números inteiros, tem hora que tem que somar, tem hora que tem que subtrair. Então, quer dizer que não interessa quem aparece na frente. Não interessa quem aparece atrás. Interessa quem é maior. Então, gente, essa atenção ele é muito importante. Por quê? Uma coisa que aqui tá, que talvez também a gente tenha que reforçar, é que essa regra vale mesmo quando não tem os parênteses. Que a Aline perguntou, falou assim, não, mas tá tudo com parênteses. Como é que eu faço para tirar os parênteses? No caso, gente, esses parênteses, eles são para dar um destaque ao sinal de mais que está aqui no meio, ó. Esse sinal de mais que está aqui no meio, ele é super, entre aspas, dispensável. A gente poderia escrever todas essas contas direto, sem esse sinal de mais aqui. O que eu chamo de escrever direto? Retirando os parênteses. Na operação de edição de números inteiros, o sinal de mais é para destacar que estamos somando dois números. Embora não necessariamente seja uma adição. Isso vocês já entenderam, né? A gente pode precisar de subtrair. Vocês já entenderam isso, né? Por isso, às vezes, é mais fácil trabalhar sem os parênteses. Mais 5 mais 9, que dá mais 14, gente, a gente pode escrever somente como mais 5 mais 9.
Mais 5 mais 9 deu mais 14. Certo? Mais 6 mais 7 dá mais 13. Menos 2 menos 15 dá menos 17. Menos 3 menos 4 deu menos 7. Então, ó, o que fica aqui? Fica mais 5 menos 9, que é igual a menos 4. Mas como que a gente vai diferenciar? Tipo, esse mais 5 menos 9. Como que a gente vai saber se é mais 5 mais menos 9 ou se é mais 5 menos 9? Ah, a regra não mudou. Tipo, você vai trabalhar exatamente como você estava vendo com parênteses. Eu nem mexi nos resultados, você percebeu? 2 positivos ficou positivo, 2 negativos ficou negativo, né? Um positivo e um negativo, subtrai e mantém o sinal do módulo maior. A regra não muda. O que acontece com a gente agora? Agora nós vamos falar sobre quando a gente precisa pegar algumas observações. Por exemplo, o que acontece quando somamos números opostos? Mais 7 menos 7. Quanto dá? Uai, 0. Que bom, né? Você pegou o meu exemplo? É, uai. E se eu pego menos 10 e somo com mais 10, o que dá? Não faria sentido se fosse outro número além de 0. Mais 2 menos 2. 0. Vendo? Tanto faz a ordem. Menos 5 mais 5? 0. Por exemplo, é igual ali na C, tá? Mais 2 menos 2. Mas se eu quiser colocar um sinal de mais pra deixar aí sem o parênteses, tem algum problema? Ah, e você quer escrever mais menos 2 assim, direto? Assim, ó? Diretão? Isso, assim, por exemplo, eu poderia? Não, pode não. Dá briga. Tipo, é considerado... Não é redundância. É problema como se você falasse um vai, nós foi, sabe? Tipo, para ter 2 sinais assim, você tem que ter o parênteses para poder separar. Entendi. Entendeu? Lembrete. Quando somamos 2 números opostos ou simétricos, o resultado sempre será igual a 0. A outra coisa que a gente pode fazer também é prestar atenção assim. E se for necessário somar mais de 2, somando mais números inteiros ao mesmo tempo, sabe? Olha lá, mais 10, menos 5, mais 8, mais 9, menos 8 de novo. Que mais? Menos 4, mais 2, pronto. Vocês sabem me dizer um jeito rápido de fazer isso? Sem precisar ficar sofrendo no que diz respeito aí somando, tipo, você soma 10 menos 5, depois soma mais 8, sabe? Em vez de fazer na ordem, que é levar muitos passos, vocês sabem perceber um jeito mais rápido de fazer essa conta? Eu percebi outro jeito, mas eu não sei se vai ser mais rápido. De primeiro fazer com os números, pegar os números, o que chama positivo e depois negativo. Boa! Ainda tem uma coisa muito boa para fazer antes de fazer isso que você fez. Isso que você falou tá certo. Mas tem uma outra coisa muito boa de ser feita também. Como tem um mais 8 e um menos 8, você pode cortar os números 8. Então, o primeiro passo que a gente pode perceber é esse, olha. Aqui tem um mais 8. Aqui tem um menos 8. Tem uma positiva e outra negativa. A gente acabou de ver lá em cima que a soma deles dá 0. A gente pode cancelar eles.
Então, tipo assim, eu vou escrever de novo só para não ficar muito confuso para vocês, tá? Só para vocês poderem entender. Aí aqui, ó, tipo na linha de baixo, o menos 8 e o mais 8 vão embora. Então, toda vez que vocês estiverem fazendo uma conta, que vocês perceberem um negativo e um positivo do mesmo número, eles se anulam. Ótimo. Agora, aquilo que Dona Aline falou. Mais 10 é positivo. Mais 9 é positivo. Mais 2 é positivo. Quanto dá isso aqui, gente? 19. 19 mais 2? 21. 21. Agora, vamos pensar aqui. Menos 5. Ou menos 4, quanto dá? Vou trocar esse menos 4 por outra coisa. Ele por menos 6. Menos 5 com menos 6 dá quanto, gente? Menos 11. Menos 11. Então, mais 21 menos 11, quanto vai dar minha resposta? Vai dar 10. Positivo ou negativo? Positivo. Pronto. Então, o que a gente fez primeiro? Localizamos os números opostos, pois eles se cancelam. Certo? Segundo, somamos positivo com positivo e negativo com negativo. Certo? Terceiro. E nós temos o terceiro passo. Fizemos o quê? Somamos o total positivo com o total negativo. Todo mundo concorda que foi isso que aconteceu aqui? Primeira coisa, localizar números opostos, pois eles se cancelam. Quem que vocês encontraram de oposto nessa fila aqui? Menos 5 mais 5, menos 12 mais 12. Ótimo. Menos 12. Cancelar com mais 12. Né, gente? E o mais 5 vai cancelar. E o mais 5 para cancelar com menos 5. Todo mundo ok nisso daqui? Sim. A vantagem de saber a política do cancelamento nesse caso é que a gente ganha tempo. Olha só. Já deletou isso aqui, nem sei quanto que fica. Já deletei os de cá, nem sei quanto que fica. Por uma breve curiosidade do rolê, ficou os positivos na frente e os negativos atrás. Isso é apenas sorte. Mais 13 com mais 9, quanto deu? 22. Menos 11 menos 4, quanto deu? Diga-me. 15. Menos 15. Mais 22 menos 15, quanto dá? Mais 7. Mais 7. Muito bom. Agora nós vamos falar de subtração de números inteiros. Presta atenção porque tem pontos parecidos e tem pontos diferentes, tá bom? Sabemos que as operações de soma e subtração são opostas uma das outras, concorda? Sim. O contrário de somar é subtrair, beleza? Beleza. Então, fazer contas do tipo mais 5 menos mais 9. O grande problema dessa operação é a eliminação dos parênteses. Certo? A gente precisa saber como eliminar os parênteses da maneira correta. Por quê? Na conta de mais, a gente simplesmente arrancava os parênteses, sumia com mais do meio e estava tudo certo, vocês lembram? Aqui não, aqui tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então, a gente precisa de entender o que está pegando. A gente precisa entender o seguinte, que pegar essa frase agora para poder aprender a resolver isso. Tá certo? Então, o grande problema dessa operação é a eliminação dos parênteses. Para isso, a gente precisa entender que subtrair é somar o oposto.
quando a gente escreve assim, menos 5, ó, mais 5, menos mais 9, aqui é uma setinha, tá? É necessário pensar. Qual é o oposto de mais 9? Menos 9. Resposta, menos 9. Tudo certo aqui? Quando a gente tem essa conta aqui, vai ficar assim, ó. Mais 5, menos 9. E fazer a conta normalmente. Você pensa, você tem 5 reais, gastou 9. Quanto vai ficar? No segundo número, colocar o oposto. O primeiro a gente copia com o sinal que tá. O segundo, esses dois sinais juntos vão trabalhar para virar uma coisa só. Esse sinal e esse sinal viram apenas esse sinal por causa dessa pergunta. É sempre o segundo número? É, porque o menos é o menos o próximo número. Então, é sempre com o segundo número que você vai pensar. Então, tá. Então, vamos pensar aqui. Mais 5. Você tinha 5 reais. Menos 9. Você gastou 9 reais. Qual que é a sua situação final? 4 reais. 4 reais o quê? Menos Vou ficar 4. devendo 4 reais. Certo? Tá. Mais um exemplo para não falar que foi sorte. Se eu tenho assim, menos 6, menos 8. Eu vou colocar mais 6 aqui para vocês verem que o sinal do primeiro não vai fazer diferença. O que é necessário pensar? Qual é o oposto de menos 8? Mais 8. Mais 8. Resposta, mais 8. Então, todo mundo concorda até aqui? Então, esse mais 6 menos 8 vai virar mais 6 mais 8. Certo ou não? Vou fazer agora mais um exemplo, agora com o primeiro número negativo também. Vocês verem que o primeiro número não significa nada. Você põe aqui menos 10, menos, mais 3. O que é necessário pensar? Oposto de mais 3. Qual é o oposto de mais 3? Qual que é a resposta? 3. Menos 3. Menos 3. Então, a conta vai ficar menos 10, menos 3. E vamos fazer aquela mesma regra de antes. Quanto vai dar isso aqui? Aquela regra da soma funciona normalmente. Que após eliminar o parênteses, a gente volta para a regra de soma, né? Então, quanto vai ficar essa resposta? Menos 7. Será? Você dava devendo 10 reais, gastou 3 reais? Menos 3. Ah, não. 3. É menos 13. Menos 13. Ô, Dani, então Oi. basicamente a subtração de números inteiros é só mudar um segundo número e fazer a mesma conta do... De quando era a anteriormente. soma? Sim. Próximo. Menos 17, menos 25. O que é necessário pensar, pessoal? Qual é o oposto de menos 25? Qual que é a nossa resposta? Mais 25. Então, na hora que eu tô aqui, ó, vai ficar menos 17 mais 25. Vocês concordam ou não? Sim. Sim? Então, menos 17 mais 25 dá quanto na resposta final? Mais quanto? 8? 8, isso mesmo. Resumindo, vamos lá. O primeiro passo é eliminar os parênteses. Sempre pensando nisso. Quem é o oposto? Assim, observe que se o número era negativo, virou positivo. Vocês concordam com esse resumindo aí? O primeiro passo é eliminar os parênteses, pensando sempre nisso. Quem é o oposto? Se o número era negativo, olha, dentro do parêntese era negativo. O que ele virou? Virou positivo. Se o número dentro do parêntese era positivo, olha só, mais 3, ele virou negativo, tá vendo?
O segundo passo é fazer a conta de adição de números inteiros, da mesma forma que aprendemos nas aulas passadas. Lembrando de analisar os dois sinais e não somente o do meio, igual queriam fazer em 10 menos 3 aqui, ó. Né? Queriam fazer em 17 mais 25. Não pode, tem que analisar os dois sinais. Pensar em dinheiro ajuda a acertar a resposta. Vocês concordam com o que eu escrevi? Sim. Sim? Então, gente, de maneira geral, vamos dizer assim, a matéria é essa. Uma coisa importante. Quem estuda com o pessoal mais velho, que às vezes tem uma mãe que ajuda, um tio que ajuda, um primo que ajuda, um professor particular de qualquer outro lugar, pelo amor de Deus, pensa, quando ele começar a falar de um punhado de regra, menos com menos, sei que lá, mais com menos, não sei o quê, menos com menos, para com isso. Fala assim, olha, é o seguinte, nós vamos pensar assim, porque assim é mais fácil. Porque se você começa a pôr um punhado de regra aleatória, não é que ela é aleatória, ela até faz sentido, mas ela, descontextualizada, ela mais confunde do que ajuda. E desse jeito aqui, vocês entendem, olha, oposto. O sinal de menos que aparece primeiro significa oposto. Quando a gente põe em português, assim, não tem erro, ninguém erra essa regra. Agora, quando coloca só com matematiquês, igual às vezes a gente vê o povo fazendo, muita gente tem confusão. Qual que você acha mais fácil? A subtração de números inteiros ou a soma de números inteiros? Tá falando para mim? Para mim, Claro, Helena, né? quando eu estava aprendendo, vou falar para você que, assim, quando a gente começa, às vezes a gente se confunde um pouco, né? O dia que eu entendi que a soma e a subtração, na verdade, são a mesma coisa, hoje eu acho que eu já conto para vocês tentando, né, passar os pulos do gato que eu custei entender quanto aluna. Então, assim, eu tinha demorado um pouco para entender que a soma e a subtração, depois que a gente resolve o problema do parênteses, ela vira a mesma coisa. Você percebeu? Não. Não percebeu? Você não percebe percebendo? Tipo, você sabe fazer, mas você não presta atenção. Você sabe fazer, mas você não percebeu. É isso que eu estou querendo dizer. Observa que o primeiro, quando está com todos os parênteses que tem que ter, está visível que é uma subtração. Depois que você faz a regra de sinal, né, que você arranca o parênteses fora, o que fica aqui depois é aqueles exercícios que a gente já estava fazendo. Então, é aquela regra que você já sabia. A única coisa que mudou é que esse sinal do meio, ele vai mudar. Então, na verdade, é entender que isso é um passo a mais do que o que a gente já estava fazendo. Então, por hoje é só, pessoal. Deixe seu like, curte, comenta, compartilha e até a próxima aula. Um beijinho. Tchau, tchau.